noite a todos. A gente sempre fica ansiosa, né? Você faz de dia, tá tudo certinho lá, mas você chega aqui, ai, Jesus, né? Bom, eu escolhi o tema Eurípides Barçanufo, pra gente fazer uma singela homenagem a Eurípides, né? Mas assim, pra gente falar de Eurípides Barçanufo, precisaria assim várias horas, tão grande esse espírito é. Quando a gente começa a estudar, ler, né, sobre Eurípides, a gente vê que ele foi e é um grande espírito, né? E aqui nessa casa nossa aqui, nós temos assim uma satisfação muito grande, uma alegria, um respeito, né? E agradecemos muito por nós termos como patrono Eurípides Barçanufo. Eurípides é um espírito valoroso, trabalhador, e ele se mostrou muito grande pelos trabalhos prestados aqui na existência física. Então a dona Corina Novelino é o nome de uma sobrinha neta dele. Ela sempre teve assim um desejo de realizar assim uma pesquisa e escrever a biografia de Eurípides Barçanufo. Então, uma certa vez ela procura o Chico, expondo assim a sua vontade, o seu desejo de escrever esse livro, falando da iluminada existência desse grande espírito. Ela procura o Chico e ela queria saber a opinião dele a respeito. Então ele diz assim a ela: Corina, para falar sobre Eurípides Barçanufo é quase que fazer uma biografia de Jesus. Tão grande é esse espírito na terra. Então a dona Corina Novelino, ela escreveu o livro Eurípides, o Homem e a Missão, que é o livro onde nós tiramos essa pequena palestra a respeito dele. Eurípides Barçanufo, filho de Hermógenes Ernesto de Araújo. Nome difícil, né? Mas ele tinha apelido de Seu Mojico. E de Dona Jerônima Pereira de Almeida, a Dona Meca. Ele foi o terceiro filho do casal, num montante de 15 filhos. Eurípides nasceu no dia 1º de maio, o dia do trabalho, no ano de 1880. Um grande trabalhador do espiritismo, apóstolo do Triângulo, ou apóstolo da caridade, como ele é conhecido no meio espírita. Eurípides nasceu em Sacramento, estado de Minas Gerais, numa região do Triângulo Mineiro, a 80 quilômetros de Uberaba. Eurípides começou a trabalhar desde criança. Então esse trabalho do início de Eurípides, a Livinha vai contar uma historinha. Ela vai contar uma historinha para nós a respeito de Eurípides. É sobre Eurípides que um dia ele tinha 4 anos e ele estava andando numa rua pública. E aí, o que aconteceu? Os meninos estavam com vários tostões na mão, ou seja, vários dinheirinhos, várias moedas. E ele também ficou com vontade de ter um tostão para poder comprar alguma coisa. E uns meninos chegaram lá para ele e disseram: pega um pedaço de telha, raspa ele numa pedra e dá para o Senhor dos Doces para fingir que é uma moeda. E assim ele fez. E quando chegou lá para um vendedor dos doces, o que aconteceu? Ele deu um pedaço de telha e o Senhor dos Doces deu um doce para ele. E tem outra história também, de quando ele tinha uns 8, 7 anos, que
a mãe dele costurava uma camisola com um bolsinho aqui, ó, assim. E lá tinha um pedaço de pele de porco e uma rapadura. E ele, no dia, ficava uma hora chupava um pouquinho de pele de porco, outra hora comia um pouquinho de rapadura, e assim ia para enganar a fome. Então, a gente vê assim que desde pequenininho o Eurípides mostrava uma personalidade superior, diferente dos amigos dele, né? E o Eurípides, ele gostava também de ajudar o seu pai. Desde pequenininho, ele lá no armazém Cipó, da estação Cipó, ele também ajudava a carregar as malas, a cuidar dos cavalos que os passageiros traziam para tomar aquele bonde, né? Então, cada pessoa que chegava lá, dava uma moedinha para ele. E ele pegava aquela moedinha e guardava num cofrinho. O cofrinho dele era uma meia do seu pai. Então ele guardava aquelas moedinhas, juntava, e quando ele formava 2.000 réis, ele pegava aquelas moedas e entregava para sua mãe. Então, desde a infância, Eurípides trabalhou e ajudou os seus pais, né? Eurípides, ele não foi de pronto espírita, não. Ele era muito católico. Ele era um católico que ele ajudava o padre lá na igreja, ajudava a catequizar as crianças, e ele ajudava bastante ali na igreja. E um dia, o seu tio Mariano, chegou até a casa de Eurípides, já espírita, né? E Eurípides então falou para ele assim: tio, você não acha que você podia deixar essa bobagem aí de espiritismo, não? Vai na igreja católica, tio. E ele começou a questionar muito o seu tio Mariano. Aí o seu tio Mariano falou assim: olha, Eurípides, você é muito inteligente. Eu não tenho capacidade de conversar com você a respeito do espiritismo, mas eu vou te dar um livro. Você vai ler esse livro e depois você me fala. Aí ele deu o livro depois da morte do filósofo francês Leon Denis. Todos nós conhecemos, porque a gente já estudou esse livro aqui no nosso estudo de quarta. E foi um livro assim que abriu a mente de Eurípides, né? Aí o seu tio Mariano, que ele era chamado tio senhor Mariano, né? Ele já era então, vão passar as épocas, né? Ele já era espírita, e ele fazia parte de um grupo que já estudavam o espiritismo lá na Fazenda Santa Maria. Essa propriedade era distanciada de Sacramento a 14 quilômetros. E eles iam a cavalo lá na Fazenda Santa Maria, né? E esse grupo, ele surgiu por quê? Porque lá em Santa Maria tinha ali na região muitos fenômenos de efeito físico, né? Então eles procuraram a saber o que estava acontecendo, aí o senhor Mariano veio a saber que eram os espíritos que queriam que abrisse um centro ali, para onde eles fizessem grupos de trabalho para aqueles espíritos ali, né? Então foi assim que depois o senhor Mariano convida então Eurípides, numa sexta-feira, no ano de 1904, numa sexta-feira da Paixão. Eurípides católico, mas deixou lá aquelas partes da religião católica e foi então Santa Maria para assistir às sessões ali. E ele foi acompanhado de um amigo dele, que era o José Martins Borges. Foi assistir então essa sessão espírita lá na Fazenda Santa Maria. Ele foi convidado pelo tio senhor Mariano, por quê? Porque o tio senhor Mariano, ele não tinha recursos assim para conversar com o Eurípides. Por que ele falava assim para o Eurípides? Olha, você é muito inteligente, você sabe muito e eu sou um cara ignorante.
Então vamos lá, você vai lá, assiste essas sessões lá, você assiste os espíritos falando para você, né? E ali, você então, Eurípides, você vai resolver as suas dúvidas. Quando Eurípides chegou lá na Fazenda Santa Maria, ele viu assim que todo mundo estava sentado ali, mas tinha 2 lugares reservados. Essas informações, como nós falamos no começo, então nós tiramos do livro Eurípides, o Homem e a Missão, da dona Corina Novelli. Então, quando ele chegou ali no centro, ele ficou assim, encantado de ouvir, de ver, de sentir o que os espíritos estavam falando ali. Ele ficou contente também de saber das pessoas que estavam envolvidas ali, porque elas eram todas seus parentes, né? O Eurípides, ele carregava assim uma dúvida muito grande, que era o Sermão do Monte. Ele já tinha conversado com os padres, ele já tinha perguntado com as autoridades da Igreja Católica, mas tudo que as pessoas falavam para ele não preenchia, assim, aquelas dúvidas que ele trazia no seu coração. Ele queria compreender o que significava o Sermão do Monte. E então, naquele momento ali, que o pessoal estava todo mundo reunido, ele começou a fazer uma prece sentida, uma prece pedindo para que algum espírito, né? Na realidade, ele queria que o apóstolo João Evangelista desse o esclarecimento para ele. E ele queria, então, que o João Evangelista falasse com ele, né? E aí, então, depois que ele começou a conversar dentro dele, fazendo essa prece, se manifestou, então, o apóstolo João, o Evangelista. Trouxe para Eurípides uma luz de esclarecimento para o seu coração, sanando todas as dúvidas, mostrando para ele o que ele realmente queria saber. Então, para completar essa comunicação, né, que se deu, ele queria, sim, que o Aristides, que era um parente dele, um primo, o mais ignorante de todos, que diz nos livros e nas palestras que a gente ouve, que nem o ó ele sabia fazer. Se ele colocasse uma garrafa, ele não conseguia fazer o ó, de tão ignorante que ele era. Mas, no entanto, naquele momento ali, ele falou de uma forma maravilhosa, que parecia que da boca dele saía luzes de esclarecimento para Eurípides, né? Então, a partir daí, Eurípides então entendeu, tirou essa dúvida que ele tinha a respeito do Sermão do Monte, né? Eurípides, ele fez 2 curas no início da sua transformação para o Espiritismo. A primeira delas foi com o Carlos. A gente conhece o caso do Carlos, né? Que ele era um leproso que tinha sido abandonado pela família, distanciado de todo mundo, e ele estava passando fome, ele ia morrer. Aí Eurípides falou: não, eu preciso fazer a visita, eu preciso ir lá no Carlos. O tio dele falou: não, você não vai. Ele falou: vou, se você não for comigo, eu vou sozinho. Aí pegou uns mantimentos lá e saiu altas horas da noite à procura do Carlos. Chegou no Carlos, ele estava morrendo, ele não tinha comida, fazia 3 dias. Então Eurípides cuidou dele, e a hora que ele estava saindo de lá, ele deu um beijo na testa de Carlos. Aquela lepra desapareceu toda do corpo de Carlos. A segunda cura que Eurípides fez foi de sua mãe, né, a dona Meca. O que ela tinha? Desmaio. Ela ficava emocionada, tinha acontecido alguma coisa assim, ela desmaiava. Por quê? Porque ela tinha mediunidade.
ela tinha essas crises porque ela tinha um espírito que estava acompanhando ela. Então Eurípides também ajudou a mãe. Depois de alguns dias, né, Eurípides então volta a Santa Maria, assiste uma nova sessão ali, e nessa ocasião ele recebeu de São Vicente de Paulo uma mensagem que convocava ele a assumir a terceira revelação, o Espiritismo. A mensagem dizia: meu filho, as portas de sacramento vão fechar para você. Os amigos afastar-se-ão. A própria família revoltar-se-á. Mas não se importe. Proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora as responsabilidades de seu espírito se ampliarão ilimitavelmente. Ilimitadamente, ou melhor, diz o benfeitor. Então a mediunidade de Eurípides agora, elas vão se desabrochar. E aí Eurípides retorna a Sacramento. Ele se desliga da congregação Vicente de Paulo, que era influência da Igreja Católica. Ele foi mal entendido pelos familiares e pelos amigos. Então, um certo dia, o seu Mojico, né, conversa com a dona Meca, com a esposa. Fala para ela assim: olha, Meca, você vai, procura o Eurípides e diz para ele que eu quero que ele queime todos os livros espíritas, porque eu não quero ver um filho doido na minha casa, não. Aí, então, a dona Meca fala assim para o Eurípides, né? Deu um recado para ele, mas aí ele diz assim: mãe, o Eurípides, por um acaso, o meu pai já leu alguma coisa sobre o Espiritismo? A dona Meca diz: olha, eu não sei não. Eu só vim aqui para dar o recado para você que seu pai mandou e pronto. Ele diz assim que é para você abandonar essas coisas ali. Mas a dona Meca e o Eurípides, eles tinham assim um amor diferente, assim, sabe? Aquele amor mesmo de mãe para filho, né? E ela era muito carinhosa com Eurípides. E ele também era muito carinhoso com ela, né? Aí Eurípides, então, naquele momento ali, ele pega e aconchega a mãe dele assim no coração, com bastante carinho, com bastante amor, falando para ela de toda a beleza que existe no Espiritismo. E a dona Meca percebe que naquelas lições que seu filho estava passando para ela, ele estava preparado para receber essas novidades que a doutrina espírita orientava ele. Então, depois de conversar bastante tempo com o filho, ela sai ali e dá de encontro com o seu Mojico na porta. Aí o seu Mojico fala para ela: e aí, você falou com o Eurípides? Ela falou: eu falei, mas só que a partir de agora eu me tornei espírita. Eu imagino o susto que o seu Mojico não levou, né? Porque ele vai lá e manda ela que ele queime os livros. Aí ela fala assim, ele deve ter levado um susto, né? Mas ele diz para o pai dele assim, que era para o pai dele ler os livros espíritas e depois vir conversar, né? E algum tempo depois, então, a família de Eurípides se torna todos espíritas e ajudam Eurípides, então, né? Aí nós vamos ver assim, né, que Eurípides, ele é um espírito ativo, um espírito persistente, e ele não se deixa cair na malha das intrigas e trabalha incansavelmente. Eurípides, ele sofre muito, né? Mas ele é muito bem amparado pela espiritualidade superior, né?
No ano de 1905, ele funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade, entidade na qual presta assistência social e espiritual aos necessitados do corpo e do espírito. A fama de Eurípides, ela corre por toda aquela região de Sacramento. O pessoal comenta assim: lá em Sacramento tem um moço que cura, um moço que ilumina, que ajuda as pessoas, né? E aí em Sacramento, então, começou a fervilhar de tanta gente que apareceu lá em Sacramento. Então, muitos desses casos, né, que aconteciam, e um deles nós escolhemos para a Sofia contar para nós aqui. Os alunos conheciam o momento exato em que se processava os desdobramentos do mestre, e, quando algum distraído não percebia a situação, era incontinente alertado por outro colega. Seu Eurípides já se foi embora. Todos se conservavam em respeitoso silêncio, o que evidentemente contribuía para o êxito do trabalho de Eurípides. Dentro de poucos minutos regressava Eurípides de sua excursão espiritual, relatando episódios que se prendiam à assistência de enfermos. Muitas vezes se relacionava a portadores apressados que se dirigiam à cidade em busca de auxílios para algum doente em estado desesperador. Inúmeros foram os casos em que Eurípides afirmara ao longo da estrada: "Volte, meu irmão, o enfermo acaba de desencarnar." Esses fatos se confirmaram posteriormente. Conta-nos a senhora Joana Bernardes, residente em Sacramento, na Avenida Vicente Rio Branco, 165, aluna do Colégio Allan Kardec, ao tempo de Eurípides, que certa vez a senhora sua mãe achava-se muito mal com um foco dentário, que lhe trazia horríveis dores incessantes. Acentua o informante que a família já havia procurado recursos específicos para o caso, sem obter o menor alívio para a doente. Foi quando esta disse a Joana: "Vai correndo ao colégio, minha filha, e pede um remédio a sua Eurípides." A menina, que então contava 10 anos, saiu em desabalável carreira até o colégio, em cuja porta principal destacara. Eurípides de sua mesa percebeu a menina e fez sinal para que se aproximasse. Joana, ainda ofegante para a corrida, conta-lhe ao que viera. Enquanto a menina dava um recado materno, Eurípides apoiava a mão direita no ombro direito dela. Em seguida, no tom carinhoso peculiar, disse a Joana: "Volte, minha filha, você é quem vai curar sua mãozinha com um passe." Embora surpresa, Joana não discutiu, voltando a correr para casa. Junto à família expectante, a menina narra o ocorrido. O pai, espírita convicto e sincero, concorda afirmando: "Seu Eurípides não se engana. Se ele acha que você pode dar o passo em sua mãe, está certo." A menina aproximou-se do leito da mãe, estendeu as mãos sobre seu rosto dolorido, enquanto o pai e a avó presentes oravam com ela. Como Eurípides previra, a dor desapareceu e o fogo inteiro foi removido, pois não houve reincidência da dor. Então, devido a essa mudança de religião de Eurípides, né, o Colégio Liceu Sacramentano se esvaziou, trazendo grandes dificuldades financeiras e enormes preocupações para o senhor Eurípides. Mas ele teve uma fé muito grande em Deus. Ele continuou em preces fervorosas. Então, naquele momento ali, ele recebe a proteção e o amparo do Espírito, Maria de Nazaré, que ela orienta ele através de uma mensagem que diz assim: que ele deveria manter o colégio, apagar a tabuleta e dar-lhe o nome Colégio Allan Kardec,
ensinar o Evangelho de Jesus e instituir o curso de astronomia. Então a orientação foi concluída da seguinte forma: acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Mensagem assinada: Maria, a serva do Senhor. Este encontro confirma para nós o grande mérito que Eurípides Barçanufo tem da espiritualidade, né? E assim, no ano de 1907, ele funda o Colégio Allan Kardec. Ele trouxe grandes mudanças, não só nos métodos, nas disciplinas, mas também no hábito e costume da época. Ele colocou as crianças de ambos os sexos na mesma sala. Ele incentivava os alunos a estudarem, impulsionados pelo amor ao conhecimento. Ensinava o entendimento dos fenômenos espirituais. Levava a classe junto à natureza para as pesquisas. Ele comprou um binóculo para observarem o céu com as crianças, mostrar as estrelas, mostrar os astros. Umas informações assim que nós achamos também bem importante para Eurípides, que ele tinha, como a Sofia também comentou, a mediunidade de desdobramento, né? Porque às vezes ele estava ali na sala de aula e tinha pessoas nas suas residências que invocavam ele, estava lá sofrendo, procurava Eurípides através da telepatia, onde obrigava Eurípides a sair da sala de aula, largava ali a sala de aula. Quando os alunos viam que Eurípides estava quietinho, falavam: se Eurípides já foi. Aí ele foi fazer parto, foi fazer cirurgias, sempre com a ajuda dos espíritos superiores, né? Sempre sob a orientação de Bezerra de Menezes, algum tempo depois, ele abriu a farmácia espírita Esperança e Caridade, que ela conta com um laboratório que funciona ali do lado dela, que ele pesquisa e realiza os medicamentos ali para fazer entregas então para as pessoas, né? E nenhuma das atividades que Eurípides Barçanufo faz, ele visa algum retorno financeiro. Então ele tem uma alma elevada, ele compreendia a linguagem universal que se chamava fraternidade. No ano de 1907 até 1912, Eurípides Barçanufo ele foi vereador em Sacramento. Ele trabalhou muito em benefício da comunidade. Apesar da sua dedicação aos pobres, ele não foi compreendido nem pela igreja e nem pelo pessoal da medicina, porque ele acabou sendo perseguido, acabou sendo processado. Mas só que em nenhum dos casos ele foi condenado. Eurípides desencarnou no dia 1º de novembro de 1918, com 38 anos de idade, vítima da gripe espanhola, que foi contaminado porque ele estava socorrendo os doentes. Mas apesar dele ter desencarnado, ele tinha feito pesquisas e ele havia descoberto medicamento para combater aquela epidemia. Ele conseguiu então salvar muitas pessoas, mas ele não conseguiu se salvar. Ele foi uma pessoa muito dinâmica, muito trabalhadora, né? Eurípides deixou uma história para nós, uma história rica, uma história humana, uma história profunda, por causa do seu jeito humano de ser, o seu jeito sincero, o seu jeito verdadeiro, sempre honesto, humilde. A certa vez, ele andava sempre com seu guarda-chuva, mas um dia estava chovendo, ele viu pessoas andando na rua e ele então fechou o seu guarda-chuva. Eurípides continua sendo no plano espiritual um espírito iluminado, trabalhador, considerados por muito, inclusive por nós, o maior dos missionários do espiritismo.
a ponto de Chico Xavier chamá-lo de mestre e dizer a Corina Novellino, a sua sobrinha, quando procurou, né, ele disse para ela, quando ela pretendia então lançar o livro: Eurípides Barçanufo, fazer a biografia dele é como falar de Jesus. Então, o caminho de Damasco para o apóstolo Paulo de Tarso foi o caminho onde ele encontrou Jesus. O caminho de Santa Maria foi o caminho que Eurípides encontrou o Espiritismo. Muita paz a todos e muito obrigada. Olha, agora nós vamos tomar o nosso passe, né? Só que nós vamos fazer uma prece. Escolhi a prece Deus de Eurípides Barçanufo quando ele estava encarnado. Então ele fez essa prece. E nós vamos então fazer. Esse vai ser o nosso passe, tá bom, gente? Tá? Se vocês quiserem sentar lá, pode sentar. Vou sentar aqui. Quer sentar aqui, mamãe? Vou te pôr mais baixinho. Então vamos fechar os nossos olhos. Deus, o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, é a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciara sem se descobrir. Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, nos íris multicolors, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, nas origens dos mundos, na gênesis dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor,
no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. E que assim seja. Muita paz a todos nós.